nós vamos meditar sobre o filho mais velho. Então você vai encontrar aí na leitura, a partir do verso 25, Lucas 15, a partir do verso 25 até o verso 32. Vamos fazer a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Lucas 15, de 25 a 32, palavra do Senhor que nos diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Palavras de salvação. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse momento central no teu culto, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos meditar com toda a liberdade sobre os preceitos a respeito da vida eterna, a respeito do nosso procedimento aqui nesse mundo, a respeito do trato com todas as pessoas que nos cercam e a respeito, Senhor, da nossa vida contigo. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda nesse entendimento, Pai, que o teu Espírito traga luz para o nosso coração, deixe os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos e usa este servo, Senhor Deus, pecador indigno, mas usa conforme o teu querer e transmita esta palavra ao teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, na semana passada, nós nos debruçamos aqui a aprender sobre o filho mais novo dessa parábola aqui. A gente aprendeu muito. Se você perdeu, você pode voltar lá no nosso grupo do WhatsApp, enfim, no nosso canal no YouTube, porque a pregação está lá e ela é importante para que você entenda também o contexto dessa mensagem de hoje. Então a gente cresce muito quando nós pegamos ali todo o contexto. Apenas para relembrar um pouco, na semana passada nós vimos aqui 3 estágios da vida do filho mais novo. Então quem se lembra, né? Ele era feliz e não sabia, ele se tornou infeliz e também não sabia, então ele soube que era feliz e agiu quando ele soube que ele era feliz. E nós terminamos aí a semana passada com um convite ao arrependimento, com um convite à mudança de vida, e eu acredito muito que o reino do céu se encheu de festa se o nosso coração duro de pedra foi quebrantado pela palavra de Deus, causando arrependimento, causando vontade de abandonar a vida passada. E se nós continuarmos aqui na leitura dessa parábola, então a gente vai perceber que nem tudo acontece do jeito como a gente imagina. Nem todos compreendem suficiente e nem todos são cristãos o suficiente para compreender o arrependimento, para compreender o perdão, para compreender, enfim, a graça do Senhor Jesus. Os julgamentos podem surgir ali de todos os lados, especialmente daqueles que se consideram mais justos e mais santos, quando na verdade todos deveriam se reconhecer como pecadores, iguais a todos. Então eu quero lembrar você aqui que nessa ocasião em que Jesus contou essa parábola, ele estava sendo julgado pelos religiosos da sua época. Ele estava anunciando então o evangelho aos pobres, ele estava caminhando ali com os pecadores, tendo refeições com gente da baixa sociedade, com gente que todo mundo queria longe. Jesus caminha com todos aqueles que ninguém queria perto.
Jesus não estava nada interessado na aparência religiosa dos fariseus e dos escribas, que estavam ali discutindo com ele, que estavam ali apontando para ele: olha, esse aí come com pecadores, esse aí come com publicanos. Não, Jesus não quer o que se acha. Jesus quer justamente o perdido. Ele não quer quem se acha. Ele quer justamente o perdido. E é por isso que o apóstolo Paulo vai, mais tarde, ali, inspirado por Deus, dizer lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 27, até o verso 29, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para se desfazer das fortes. Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo, as coisas mais desprezadas do mundo. Deus escolheu aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, irmãos, o que estava acontecendo aqui com os fariseus, enfim, com os escribas, é que eles se achavam. E se achando, eles se achavam mais do que Deus, eles queriam saber mais do que Deus. E você deve entender isso também. Existe pessoas que querem dizer para Deus quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Existem pessoas que querem dizer para Deus quem deve ser condenado, quem é digno, quem não é digno, quem é bom, quem é mau. Existem pessoas que querem ser conselheiras de Deus. Essas pessoas não querem deixar Deus ser Deus, mas continuamente elas assumem o lugar de Deus, fazendo juízo, então, a outras pessoas. E olha, eu tenho para dizer que se Deus julgasse o mundo da mesma forma como nós julgamos, estaríamos todos condenados. Não haveria salvação para ninguém. Então perceba, a pregação de hoje ela pode ser um pouco indigesta, porque ela vai mexer em algumas feridas. Porque às vezes alguém da própria casa, e aqui você pode entender, pessoas da própria cristandade, da própria família, da própria igreja, podem ter uma atitude de exclusão para com aqueles que Jesus inclui na sua família. E esse é o caso do filho mais velho. Porque nem sempre a história desse personagem aqui é olhada com atenção. E hoje a gente vai dar uma olhada para essa história aqui, porque também há lições valiosas, principalmente para quem já está dentro da igreja. Então, enquanto o filho mais novo se tornou rebelde e voltou arrependido, o filho mais velho nunca saiu de casa. Então pensa aqui comigo, ele era um filho exemplar. Ele administrava os bens do pai. Ele não foi tolo como seu irmão, que pediu a parte da herança antes do pai falecer. Eu comentei com você na semana passada que isso era uma grande ofensa, porque o filho mais novo estava dizendo assim: eu prefiro ver o senhor morto, eu prefiro pensar que o senhor morreu, para eu poder viver a minha vida. Quando pede a herança antes da morte do pai. Então, o filho mais velho não fez isso. Ele não fez essa bobagem. O filho mais velho não vivia em orgias, não vivia ali nessas farras, né? O texto diz que o filho mais jovem gastou o dinheiro com prostitutas. E o filho mais velho não fazia isso. Ele estava sempre preocupado em trabalhar para o seu pai. O filho mais velho é a imagem do filho certinho, daquele que tira as boas notas na escola, daquele que vai bem lá nos seus estudos, daquele que arranja uma boa profissão, daquele que vai andando sempre na linha. Só que a parábola nos mostra um filho mais velho com muito mais profundidade do que essa aparência toda, porque ela vai até o coração dele. E ele é alguém que está perdido dentro de casa. E aí você vai falar assim: mas na semana passada o senhor falou que o filho mais novo estava perdido dentro de casa. Pois é, só que o filho mais velho também. O filho mais novo estava perdido dentro de casa, porque a casa dele já não dava mais prazer para ele. Esse filho mais velho também estava perdido dentro de casa, justamente por conta de algumas questões aqui que nós vamos levantar. Mesmo ele fazendo tudo certo, mesmo sendo exemplar nas suas atividades, ele estava tão perdido quanto o seu irmão, que gastou tudo mundo afora, né? E por que ele estava perdido, mesmo sendo uma pessoa aparentemente boa?
primeiro lugar, e você vai guardar isso no seu coração, ele vivia na casa do pai, era amado pelo pai, mas não aprendeu a amar. Guarda isso no seu coração. Ele vivia na casa do pai, era amado por esse pai, mas ele mesmo não aprendeu a amar. Os principais mandamentos de Deus falam sobre o quê, irmão? Amar, né? Amar quem? A Deus e amar ao próximo. Os principais mandamentos falam a respeito do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o filho mais velho, ele não amava a Deus e não amava o seu próximo, não amava o seu irmão, não amava aquele que estava perdido. E isso se provou quando o seu irmão mais novo voltou. Ao invés de acolher ele como o pai amoroso fez, o filho mais velho se encheu de ódio, se encheu ali de indiferença, se encheu de rebeldia. Talvez ele estivesse bem dentro de casa, sozinho, né? Não tenha mais o incômodo do irmão mais jovem falando bobagem, fazendo bobagem. Eu agora estou em paz dentro de casa, né? Filho mais velho devia estar era feliz com a ausência do irmão. E isso justifica a sua frustração quando o irmão voltou para casa. Muitas vezes, há pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas não tem nenhum amor pelo seu pai e nem pelos seus irmãos. Não tem amor pela sua casa. Não tem amor aos perdidos e julgam as pessoas. Julgam o pai, porque o filho mais velho julgou o pai, você percebeu, né? Nossa, esse seu filho aí foi embora e gastou tudo, e você vai e recebe ele de volta e manda matar o bezerro gordo para ele. Ele julgou o pai. Ele julgou o irmão. Ele julgou o perdido. E existem pessoas que julgam as outras pessoas, sentem-se melhor do que as outras pessoas por causa do seu trabalho, por causa das obras que realizam, seja na igreja, seja fora da igreja. Pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca levaram perdidos ao Senhor Jesus. Nunca levaram pessoas à convivência da família de Deus. Aliás, mais facilmente essas pessoas expulsam das famílias os perdidos. Mais expulsam do que acolhem os pecadores. E às vezes a expulsão ela não acontece assim de forma oficial. Ela vai sendo construída através da indiferença, através da fofoca, através da exclusão mesmo dos grupos. Assim como aquele filho mais velho, muitos cristãos estavam ali cumprindo, ou ficam cumprindo tudo certo desde o começo da sua vida, mas ainda não aprenderam a amar verdadeiramente a Deus, e não aprenderam a amar verdadeiramente o próximo, a amar aos perdidos, ao ponto de falar do Salvador para eles. Então esse filho mais velho aqui, vivia na casa do pai, era amado por esse pai, mas ele mesmo não aprendeu a amar. Por isso ele estava perdido dentro da casa do pai. Quer mais uma? Ele vivia na casa do pai, mas ele confiava na sua própria justiça. Não confiava na justiça do pai. O filho mais velho vivia na casa do pai. Sabe aquela história, né? Minha casa, minhas regras? Você já falou isso para o seu filho? Eu já ouvi várias vezes. Agora eu tenho a minha casa, agora eu falo isso para o Mateus. Minha casa, minhas regras. Ele nem está aqui para se defender hoje, ó. Mas enfim. Então, sabe, ele vivia na casa do pai, tinha lá o juízo do pai, mas ele mesmo confiava no seu próprio juízo, e não no juízo do seu pai. E o filho mais velho era muito perspicaz, assim, né, em olhar os pecados ali do irmão, mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Ele não era capaz de enxergar o seu próprio coração. Ele foi rápido em condenar o seu irmão, mas ele foi devagar em olhar para os seus próprios erros, porque exteriormente ele se considerava uma pessoa obediente, interiormente ele estava tão perdido quanto aquele irmão que estava voltando.
Esse filho aqui mais velho, ele acreditava que ele podia ser salvo pelas suas obras. Ele não via defeito nele mesmo. Ele era orgulhoso diante de tudo isso. Ele queria enxergar bem os outros, mas ele estava cego em relação a si mesmo. Ele achava que ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia, por exemplo, o Salmo 51, o verso 5, em que Davi nos diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, irmãos, todos nós estamos juntos, todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Ele não enxergava isso, por mais que se considerasse uma pessoa boa, nessa vida, a sua vida ali também estava manchada pelo pecado. E quando na igreja, quando na família de Deus, nós começamos a nos comportar como esse filho mais velho, nós estamos irremediavelmente, ou inevitavelmente, irremediável não, porque Jesus é remédio, mas inevitavelmente nós estamos invertendo a lógica do reino de Deus. Jesus revela que a nossa própria justiça não serve de nada para a nossa salvação. Você entende isso? Nós entendemos isso? A nossa justiça não vale um trapo para a nossa salvação. Jamais nós poderíamos chegar com o argumento de que nós fizemos tanto, ou fizemos mais para Deus, para merecer ou para alcançar a salvação. Porque nós não somos salvos, irmãos, pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O filho mais velho traz para nós aqui exatamente o imaginário existente em torno dessa concepção errada de salvação por obras. Irmãos, nós combatemos isso na igreja. Salvação por obras. As obras, elas são decorrentes da salvação. As obras são fruto da salvação. Agora, não são pelas obras, não é pelas obras que nós somos salvos. E esse irmão mais velho era tão pecador quanto o seu irmão mais novo. Ele precisava se dar conta disso. Ele vivia na casa do pai, mas ele confiava em si mesmo. Ele confiava mais na sua justiça, ele confiava mais nas suas obras do que na graça do pai. Quer mais uma? Ele vivia na casa do pai e não se sentia livre lá dentro. O filho mais velho estava ali com o pai, que dava a ele toda a liberdade, mas ele não se sentia livre. Não está parecendo um pouco com a semana passada? Porque eu também falei que o filho mais jovem podia não se sentir livre. Ele podia estar com aquela impressão de que, pescoçando ali na parede do vizinho, pescoçando ali, as coisas parecem muito melhores, muito mais legais, muito mais bonitas, muito mais atraentes, muito mais agradáveis. Então, eu estou aqui vivendo dentro da casa do pai e o meu pai está me privando de algumas coisas. É aquele sentimento tolo da gente também pensar que Deus está nos privando de algumas coisas. Insatisfação. Eu não me sinto livre. E esse filho mais velho também não se sentia livre na casa do seu pai. Ele não vivia ali de forma libertadora, ele vivia uma religiosidade opressora, muito rígida. Ele vivia como se ele fosse um escravo do seu pai. A sua motivação ali para servir era totalmente errada. Ele fazia as suas tarefas não por amor ao seu pai, mas para ganhar elogios, para ganhar um cabrito no final do dia para festejar com seus amigos. Era esse o prêmio que ele queria. Ele não tinha uma intenção pura no seu coração. Ele era filho, mas ele se comportava como um escravo. E talvez isso aconteça dentro da família de Deus. Pessoas que se esquecem que são filhos de Deus e vivem como se fossem escravos de Deus, da pior forma possível, temendo o juízo divino e fazendo de tudo para não serem condenadas, mas aceitas. É como se nós fôssemos viver a nossa vida fugindo do inferno, quando Deus já nos salvou. Uma espiritualidade assim não é libertadora, irmãos, é sufocante. Eu quero citar aqui uma frase que eu ouvi uma vez numa pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou a respeito de pessoas que estão na igreja, mas não têm prazer
de estar na igreja. Pessoas que obedecem, mas não obedecem com alegria. Pessoas que estão na casa do Pai, mas vivem como se fossem escravos. Pessoas que estão na casa do Pai, mas não têm comunhão com o Pai. Não se ligam ao Pai. Muitas vezes os próprios cristãos usam a igreja como escravidão de si mesmos, trabalhando não por alegria, mas por obrigação. Ele estava se sentindo perdido, ele estava ali perdido na casa do pai dele, porque ele não sabia que ele era filho, e ele não se comportava como um filho. E aí, para você não achar que essa pregação vai terminar em 3 pontos, como uma boa pregação presbiteriana, tem um 4º ponto. Ele vivia na casa do pai, mas ele estava com o coração cheio de amargura. E esse pai não tinha amargura, mas ele tinha. A amargura desse filho mais velho era decorrente de algumas coisas. Ele se sentia melhor que o seu irmão, mas ele estava tão escravizado pela sua religiosidade, ele só sabia arrotar exclusão, discriminação. Ele achava que ele era o único que prestava em casa. Ele se sentiu injustiçado pelo seu pai. Ele estava tão escravizado ali pela sua religiosidade, que ele só acreditava no seu mérito pessoal e não na graça. Ele acreditava na religião da lei, no legalismo, não na graça do seu pai. É por isso que palavras como misericórdia, palavras como perdão, não fazem parte do vocabulário de pessoas assim. Ele não chama... Isso aqui é uma coisa fantástica, irmãos, que muitas vezes a gente não se dá conta. Você percebeu como é que ele chama o irmão dele? Esse seu filho. Ele não chama de irmão. Ele não chama de irmão. Esse seu filho aí, sai, gasta tudo. Sabe, esse seu filho, como se ele não tivesse laço nenhum com ele. Como se não fossem irmãos de sangue. Como se não fossem filhos do mesmo pai. E o que o pai faz? O pai corrige. Quando respondeu, esse seu irmão, ele não responde assim, esse meu filho. Ele responde, este seu irmão. Ele voltou. E a gente precisava celebrar. Se tem algo que mata o amor, que mata a empatia, que mata a solidariedade, que mata o perdão, que mata a paz, que mata a disposição a tudo isso, é a amargura. E esse irmão mais velho estava perdido na casa do pai porque ele estava muito amargurado. Um coração amargurado faz mal para si mesmo, para a própria pessoa e para todos aqueles que estão perto dela. Só Deus pode curar a ferida de um coração amargurado. Vamos mais um? Tem mais um. Ele vivia na casa do pai, mas ele se recusou a fazer parte da festa do pai. A festa era para o filho mais novo, só que a festa era do pai. Foi o pai que deu a festa. Foi o pai o organizador. Foi o pai que mandou matar o bezerro gordo ali, que era a propriedade dele. A festa foi feita na casa dele, a festa era do pai. Em agradecimento a Deus pela vida do seu filho que retornou. Então algo interessante é que acontece. O filho que estava fora entrou para a festa. O filho que estava fora chegou até a festa e fez parte. Enquanto o filho que estava dentro saiu da festa. Por assim dizer, irmãos, eu sei que o texto diz que ele estava no campo, que ele retornou, e aí ouviu o barulho da festa, e aí perguntou para um empregado e ouviu o que era aquilo. Mas eu estou dizendo que o filho que ficou em casa, o filho que era dono da casa junto com o seu pai, saiu da festa da casa. Não queria fazer parte, por quê? Porque agora estava recebendo ali um perdido. O filho mais novo se humilhou e foi recebido. Já o outro caminhou para fora da casa do seu pai com todo o seu orgulho, para longe da festa, com o seu coração profundamente amargurado e triste. Todo mundo estava alegre ali com a volta do filho perdido, menos o seu próprio irmão.
Eu já falei aqui algumas vezes que a lógica do reino de Deus é completamente oposta à nossa lógica. E pode acontecer da lógica do reino de Deus se tornar insuportável a alguns ouvidos, especialmente aqueles de corações orgulhosos. Aqueles que são orgulhosos por tudo que fazem. A mensagem da graça, ela é capaz de cutucar, de incomodar muito, sabe, insuportavelmente, aqueles que acreditam em meritocracia com Deus. Irmãos, nós fazemos parte de uma família da fé e somos um ramo da cristandade, não o ramo, né? Como eu gosto aqui de lembrar sempre, que defende que tudo é pela graça de Deus. Não tem sentido a gente falar de meritocracia com Deus. Se você for falar de meritocracia com Deus, o que você merece, o que eu mereço é o inferno. O que a gente merece é a perdição. É por isso que meditar sobre a graça de Deus é tão importante, para compreender o tamanho, a profundidade da graça de Deus. Porque Ele nos livra por favor, por misericórdia. Mas a mensagem da graça cutuca aqueles que se acham bonzinhos diante de Deus. E essas pessoas não veem o próprio pecado em suas vidas. Essas vidas se tornam um peso para elas mesmas. E acabam se tornando também um peso para outras pessoas. Irmãos, ouvindo tudo isso, e aí eu falei na semana passada, ouvindo sobre o irmão mais novo, talvez a gente se encontrasse ali em algumas nuances daquela passagem. Talvez ouvindo isso daqui, a gente também se encontre em algumas dessas passagens aqui. Em algumas dessas reflexões. E não há necessidade de desespero, porque há salvação também para o filho mais velho. Porque se nós nos identificamos como o filho mais velho, então a graça de Deus é para nós também. Porque a atitude do pai foi uma atitude para tentar limpar toda a amargura que estava no coração daquele seu filho mais velho. E é exatamente o que Deus faz a cada um de nós, para mudar a nossa vida, para retirar de nós a arrogância, o ódio, a indiferença. Indiferença mata a igreja. Sabe, as rixas, as brigas. Há pessoas que simplesmente abandonam a família da fé por conta de tudo isso que sentem no seu coração pesado. E a palavra de Deus aqui na atitude do pai amoroso, falando para o filho mais velho, não vá embora. Você percebeu aqui que no final da história o pai sai tentando convencer o filho a ficar, tentando convencer o filho a entrar para a festa, a entrar na casa, a fazer parte. Então, não vá embora, como fez o filho mais velho, porque a festa também é para você. Você lembra do pai falando para o filho mais velho, olha, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Aquela festa era para o filho mais novo, mas era a festa do pai para o filho mais velho. Era a festa do pai para os empregados, era a festa do pai para quem estivesse ali. E ele estava convidando para poder fazer parte daquela festa. A festa a qual Deus nos chama é para você também. Então, o que é que você vai fazer do lado de fora? O pai não foi injusto com o filho mais velho, mas foi o filho mais velho que foi injusto com seu pai, ao não compreender o perdão, ao não compreender a misericórdia, a recepção. E aqui ficou o alerta, irmãos, nós não podemos ser injustos com Deus. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais nós mesmos somos os principais, parafraseando o apóstolo Paulo. Se nós não nos reconhecemos dessa forma, então a gente precisa fazer o autoexame para não participar indignamente dessa mesa. Se somos aceitos por Deus, por que nós vamos julgar e excluir as pessoas que tentam se achegar a Deus?
Por que nós tentamos nos colocar na posição de julgar a salvação ou a possibilidade de salvação de alguém se Deus nos salvou? Deus nos chama hoje para o arrependimento desses pecados, se nós ainda o temos em nosso coração. Você quer saber o que um filho de Deus pensa a respeito da salvação do outro? Ele pensa assim, se Deus salvou a mim, com certeza Ele pode salvar você. Tenha certeza que se nós não nos enxergarmos, irmãos, como pecadores, que precisam também do abraço do Pai amoroso, assim como aquele filho mais novo precisou, se nós não nos enxergarmos como pecadores, que precisam então do contato com o seu irmão, nós não vamos compreender o que é a salvação, nós não vamos compreender o que é a graça, nós não vamos compreender o que é a misericórdia de Deus. Que seja o nosso pensamento, olha, se Deus me salvou, a mim, olha quem eu era, olha o que eu fazia. Se Deus salvou a mim, com certeza Ele também pode salvar você. E no próximo domingo, nós vamos meditar um pouco sobre o personagem principal dessa história aqui, que é o pai amoroso. Eu digo sempre que essa parábola, na verdade, não devia se chamar a parábola do filho pródigo, mas sim a parábola do pai amoroso. Porque ele, de fato, é quem age ali para acolher tanto um filho quanto o outro, e é o próprio Deus acolhendo a todos nós. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.